Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Vamos ver assunto da série recursos para que orientam, né? Recursos de como para orientar como iniciar uma aula, né, de qualidade. E quando a gente fala recursos, a gente está falando da parte da visão técnica, né? Que você tem metodologia, você tem método, você tem técnica, né? Então, da técnica que eu falo, da série recursos, quando você vai dar uma aula utilizando um jornal, uma revista, né? Então, vamos lá? Então, tá aqui, ó. Opa, olá, tudo bem? Vamos lá, então, novamente. Aí, boa noite aí a todos. Então, falando de jornal, revista, seja o livro escolar, né, que é o recurso mais assim predominante, né, que o profissional de ensino utiliza que orienta ele de como ele pode iniciar uma aula de qualidade. E vamos falar, o assunto do recurso que nós vamos falar é sobre o recurso enciclopédia, né? Enciclopédia. Então, o que acontece? Quando eu quero iniciar alguma aula, eu estou lendo um assunto numa enciclopédia, né? Então, antes disso, vamos deixar bem claro aqui que quando a gente utiliza enciclopédia, então qual é uma característica assim da enciclopédia? Quando você utiliza a enciclopédia, então tá aqui, ó, peguei aqui, ó, a enciclopédia, ó, tá aqui, ó. Eu peguei aqui uma enciclopédia, tá lá, tá aqui, ó. Peguei aqui uma enciclopédia. Aí tem uma outra enciclopédia aqui, ó. Eu peguei essa enciclopédia e eu peguei essa enciclopédia aqui, ó. Tá aqui, ó, né? Tá aqui. Peguei aqui outra enciclopédia, tá aqui, ó. E tem essa terceira enciclopédia aqui. Tá lá, ó. Tô utilizando aqui a enciclopédia, ó. Tá aqui, ó, né? Tá lá. Então, o que acontece, né? Quando a gente, quem é adepto, né, à leitura de enciclopédia, o que a gente vê na enciclopédia são vários assuntos, né? Vários assuntos, né? De várias áreas, tudo assim misturados, né? Como se fosse assim uma salada, uma miscelânea de assuntos e pertencente a diversas áreas. Todas as áreas, né? Na parte de ciências exatas, na parte de ciências humanas, né? Temos a parte de ciências biológicas. Então é tudo assim reunidos, né? Tudo juntos e misturados, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Então, quem é adepto assim, de leitura de enciclopédia, e principalmente assim, alguns professores, né? Que quando eles vão utilizar, eles vão dar uma aula, fazendo uma introdução da aula, indo da prática para a teoria. No caso do espaço docente aprendiz, duas ferramentas, né, que são utilizadas na metodologia do espaço docente aprendiz, que é introdução motivacional e a interdisciplinaridade. Então, introdução motivacional, como eu falo em todas as minhas apresentações, que a introdução motivacional é que vai da prática para a teoria. E o que acontece? E quando a gente usa a interdisciplinaridade, você está ali lendo assim, um texto de algum recurso, jornal, revista, livro escolar, né? Ou estão utilizando audiovisual, e no caso aqui, dessa apresentação aqui referente à enciclopédia, então lá, você está ali lendo a enciclopédia e pode acontecer de um assunto que está relacionado a algum conteúdo do bimestre, que faz lá parte ali do currículo, né? Do bimestre ali, você está lendo o assunto numa enciclopédia e pode acontecer de aquele assunto, daquela disciplina pertencente àquele professor, estar interagindo com uma outra disciplina, na medida que você vai lendo um texto, tá lá, enquanto uma disciplina X, daqui a pouco você está ali lendo e pode encontrar, a outra disciplina está envolvida aqui, junto com a disciplina X. Pronto, aí você fez uma interdisciplinaridade. E o que acontece? Então, quem é adepto à leitura de enciclopédia vai encontrar justamente essas misturas de assuntos, né, que a gente vê aqui. E o que acontece? Uma outra característica assim, muito assim, vamos dizer assim, de grande relevância, né, importância, né, numa enciclopédia, é que a enciclopédia ela pode ser, ela serve muito quando um professor ele quer dar uma aula, iniciar a aula no primeiro dia do ano letivo. Vamos lá, está começando o ano letivo, vamos lá, quando acontece lá no mês de fevereiro, por exemplo, chegou o mês de fevereiro,
vamos lá, sei lá, dia 10, dia 1º de fevereiro, ou dia 2, 3 ou 4, né? Vamos lá. E iniciou a aula no primeiro dia do ano letivo. Pronto, o que acontece? No primeiro dia do ano letivo, tá ali o professor conversando, começa as apresentações, conversar com a turma, o professor se apresenta, né? Quando conhece uma turma nova. E pode acontecer também, quando uma turma já é antiga, também pode iniciar uma aula utilizando a introdução motivacional. Então, quando você está ali lendo ali a enciclopédia, justamente outra característica é que você pode utilizar aquele assunto ali, justamente ali da enciclopédia, e você iniciar uma aula no primeiro dia de aula de uma forma descontraída, né? Então, o que acontece? E agora, fazendo uma comparação de enciclopédias, né, dos anos, de muitos anos assim, por exemplo, lá nos anos 80, anos 70, anos 80, o que se vê, né? Antigamente, as enciclopédias, né, a maioria das enciclopédias lá dos anos 70, anos 80, por exemplo, principalmente essa daqui, ó, por exemplo, que eu peguei essa daqui, ó, a enciclopédia aqui, é que quando você pega aqui um assunto, você vai pegando uma página, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, né? Você está pegando aqui a página, ó, vamos ver, ó. Você está pegando aqui a página, tá aqui, né, de uma enciclopédia, por exemplo, eu peguei esse assunto aqui, né, que fala, o organismo se defende, tá lá. Você está pegando esse assunto aqui, né, faz a leitura, né, faz aqui, o professor ele faz a leitura, e a gente vê que quando você vai ler uma enciclopédia, isso acontece também com o livro escolar, se for fazer uma semelhança entre a enciclopédia com o livro escolar, que ambos, né, eles apresentam esse pequeno texto de introdução aqui. Então, quando o professor ele vai iniciar um assunto, por exemplo, na disciplina de biologia, aqui você tem o assunto, o organismo se defende. Então, logo é um assunto que é relacionado com o sistema imunológico, que está associado com o assunto de noções de saúde. Olha lá. Então, o que acontece? Aí você está lendo ali, ó, está lendo aqui esse pequeno texto aqui de introdução, pronto. Aqui, ele já é uma introdução motivacional, porque quando você vai iniciar uma aula de qualidade ali, você inicia com uma situação prática. Em vez de ser da teoria para a prática, tem que fazer o inverso. O que a introdução motivacional, uma das ferramentas do espaço docente-aprendiz, faz, né? A introdução motivacional é uma metodologia que você começa da prática para a teoria. E o interessante é que quando eu estava lendo aqui a enciclopédia sobre esse assunto, o organismo se defende, o que acontece? Eu estava lendo aqui uma parte aqui, então aqui fala tudo assim de sistema de defesa. Então, para quem é professor de biologia e tudo, ele já sabe que quando vai falar desse assunto aqui de sistema de defesa, vai falar de anticorpos, né? Vai falar da pele, vai falar, né, de outros sistemas de defesa que existem, os próprios ossos aqui, ó, quando a gente utiliza, ó, quando a gente faz aqui a leitura, ó, você vê que a caixa torácica aqui, ó, ele é um sistema de defesa para poder proteger os pulmões e o coração. Muito interessante. Então, quando vai iniciar um assunto de sistema de defesa, tá lá, lendo uma enciclopédia, tá lá, você vai encontrar aqui, ó, faz essa leitura de introdução motivacional e faz o treinamento aí, o planejamento e transmitir isso aos alunos na sala de aula, né? Então tá lá. E uma outra coisa interessante aqui é o seguinte, né? Que quando você, por exemplo, eu estava lendo aqui a respeito aqui dessa parte aqui, ó, o assunto aqui, ó, contra o veneno do sangue, tá lá. Aí eu li uma parte aqui que fala assim, ó, quando uma vespa nos pica, a região atingida se torna avermelhada, dói e arde, né? Após alguns minutos aparece um inchaço. O que acontece? Você vê, quando eu estava lendo esse trecho aqui, esse assunto aqui, esse pequeno texto aqui relacionado à vespa, aí eu pensei assim, e o professor que tiver uma vespa, tá lá, ele pode pegar pega uma vespa assim e leva para a sala de aula, gente, isso aqui é uma vespa. Vamos lá, eu estou iniciando uma introdução motivacional e mostrando, aí eu estou falando ali do assunto de noções de saúde, tá lá, noções de saúde, pronto, aí eu começo ali. Aí eu apresento aqui uma vespa. Aí eu faço a pergunta: o que a vespa tem a ver com o assunto que eu vou dar? Por que eu estou trazendo essa vespa na sala de aula, né?
E eu até esqueci assim de pegar a mesma vespa que eu tenho lá no meu insetário. Eu tenho lá no meu insetário vários tipos de insetos ali, né? Várias espécies de insetos. E um deles é uma vespa. O que acontece? Tá lá, né? A vespa lá que já está seca, né? Porque você disseca a vespa. Então, no insetário, você aí pegar a vespa, né? Já morta, claro, né? Você leva ali para a sala de aula e fala o que assunto da vespa tem a ver com assunto de noções de saúde, né? Lembrando bem que quando você vai iniciar, então vamos lá, eu vou falar aqui como eu falo em todas as minhas apresentações, tá? Então, vai lá, ó, todas as minhas apresentações, que eu falo o seguinte, então quando eu vou fazer uma introdução motivacional, eu vou iniciar uma aula sobre, tá lá, o assunto é noções de saúde, tá lá, aí eu escrevo aqui, ó, noções de saúde, pronto. Só para fazer aqui, né, um exemplo, né, de como utiliza a introdução motivacional. Tá lá. Então, o que acontece? O que eu vou fazer? Eu vou lá, eu coloco a data normalmente. Então, por exemplo, então vamos dizer que a data de hoje é dia 4, né? 4, 5, não me lembro agora, acho que é dia 4. Tá, vou botar assim, dia 4 de outubro. Pronto, tá lá. Da 4 de outubro lá de 2022. Pronto, coloco aqui a data, tá lá. Tá lá, coloquei a data, né? E o que acontece? E depois disso aqui, depois da data, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar vamos lá, assunto de primeiro, segundo, ou terceiro ou quarto bimestre. Eu vou colocar, vamos dizer, quarto bimestre. Pronto. Tá lá, quarto bimestre. Aí eu coloco ali, quarto bimestre. Pronto. E depois? Depois eu vou fazer o seguinte. Eu não vou colocar o assunto de noção de saúde. Eu só escrevi aqui só para poder associar noções de saúde com o assunto aqui da enciclopédia, né? Tem a ver com noção de saúde. Eu vou puxar aqui um traço, se eu for utilizar a introdução motivacional, que é da prática para a teoria, eu não vou colocar o nome do assunto, não. Eu vou puxar o traço aqui, ó. Eu vou puxar o traço. Esse traço aqui que vai servir para colocar depois o assunto do bimestre que vai ser dado, né? Eu vou deixar aqui, não vou escrever o nome do assunto. Antes disso, eu vou fazer uma introdução motivacional. A introdução motivacional. Tá lá. Eu vou pegar aqui, ó, eu vou botar aqui introdução motivacional, né? Pode lá. E qual é a introdução motivacional que você vai fazer? Se é para falar a relação de noções de saúde, qual é a introdução motivacional? A introdução motivacional, o que eu vou falar sobre? Eu vou falar, vai depender do que eu li numa enciclopédia. Então, se eu li sobre o organismo se defende, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse traço aqui, essa setinha aqui, eu vou desenvolver o que com eles, né? Primeiro eu vou falar sobre esse texto aqui, que é uma introdução motivacional já, né? É uma situação prática, como acontece com livros escolares, né? Os livros escolares já bem avançados, atualizados, né? Em comparação com os livros escolares de anos lá há 30 anos. Hoje em dia os livros escolares, lógico, né? Depois de tanta pesquisa avançada, novos conhecimentos, novos conteúdos, são colocados nos livros e pode perceber que nos livros escolares atuais, a gente se depara com assuntos que começa com situação prática, para depois você ir para a teoria. Isso aqui é bacana. É isso que é iniciar a aula de qualidade. Aí tá lá. Eu posso pegar esse texto aqui ou pegar esse pequeno texto aqui, ó. Tá aqui, ó. Então essa dica que eu tô falando, pessoal, isso aí vale para qualquer tipo de disciplina, tá? Eu não vou só falar desse assunto aqui relacionado à biologia, não. Vou pegar das outras enciclopédias aqui que eu peguei, vou envolver outras disciplinas, tá? Não é só a biologia, não. Tá lá. Aí o que eu faço? Eu posso pegar esse pequeno texto aqui que eu achei interessante, eu leio aqui novamente, ó. Fala da vespa aqui, né? Quando pica, aí depois a região fica inchada, ocorre uma inflamação, o que acontece? Eu vou pegar uma vespa que eu tenho lá no meu insetário lá, que eu não trouxe aqui, né? Tá lá no meu insetário, eu pego a vespa, né? Pronto, eu vou pegar a vespa e apresento aqui para os alunos e falo, gente, o que essa vespa tem a ver com o assunto que eu vou dar? Aí você desenvolve lá. E depois você pode pegar, ó, falar desse texto aqui que eu li, ó. Eu vou pegar esse texto aqui de introdução motivacional, que fala assim, ó, um exemplo, ó, um acidente corriqueiro, alguém fere o dedo com um prego, trata-se de uma pequena ferida, pouco mais que um arranhão, mas é suficiente para que alguns micróbios patogênicos causadores de doença possam penetrar no organismo, né? Entretanto, possuímos um eficaz sistema de alarma, né? Alarma, né? Tá aqui escrito alarma, né?
alarme, tá lá, que faz entrar em atividade um admirável mecanismo de defesa. Pronto, tá lá. Aí o aluno, né, o aluno mais atento, já vai logo sacar, prestar atenção de que trata-se de algo que está relacionado com o sistema imunológico, né? Tá lá. Aí você coloca e desenvolve o texto. Se for caso achar interessante, pegar outras situações práticas aqui, vai desenvolvendo. Pronto. Após o desenvolvimento da introdução motivacional, o que eu vou fazer? Após isso tudo, de debater, discutir com os alunos, envolver perguntas de motivação, que é o outro recurso, né, que o espaço docente de aprendiz utiliza, pronto, que auxilia, né, na introdução motivacional. O que eu vou fazer? Pronto. Após todo feito o debate, aí eu revelo o nome do assunto. Gente, ó, então o assunto do quarto bimestre é sobre, aí você já escreve aqui, ó, noções de saúde. Tá lá. Pronto, noções de saúde, tá aí. Tá lá. É a mesma situação se for um professor de matemática. O professor de matemática vai realizar um assunto sobre função do segundo grau. Aí tá lá, ele faz uma introdução motivacional, coloca algumas situações práticas, umas aplicações da função do segundo grau, né? Vai lá, no caso, na trajetória, quando um jogador de vôlei vai dar o saque ali, vai dar o saque e você vê que a descrição que a bola faz, quando o jogador, né, do vôlei lá faz o saque, descreve assim, esse tipo de trajetória aqui, né, parabólica, que tem a ver com função do segundo grau, né? Ou então, quando vai um avião, quando ele está ali na pista, vai lá, o avião vai, ó, ele está fazendo assim, daqui a pouco, ó, ele está indo numa linha reta, daqui a pouco ele faz isso aqui, ó, pronto, ó, e ele dá o voo, né? Aí a linha, aí a reta aqui já segue uma outra direção, uma direção oblíqua, né? Então isso tem a ver com, pode haver, por exemplo, função do primeiro grau, né? Porque você tem uma reta aqui, tá lá, daqui a pouco você tem essa reta aqui. Então, isso aqui lembra muito uma função do primeiro grau. Então, isso é interessante falar isso é uma introdução motivacional. E depois aqui revela, ó, gente. Então, quando vocês viram uma reta aqui desse jeito, daqui a pouco uma reta faz assim, então isso tem a ver com o assunto que a gente vai ver de função do primeiro grau. Olha que interessante, revela o assunto depois, né? Tá lá. Muito bem, então, o que acontece aqui? Agora vamos falar aqui, ó, então, aqui foi um exemplo, então deixa eu continuar, né, para concluir a respeito da característica da enciclopédia. O que acontece? Essa enciclopédia aqui é uma enciclopédia dos anos lá de 1978, né? Tá lá. Aí o que acontece? Você está lendo aqui sistema imunológico, está relacionado com o assunto de disciplina de biologia, aula de ciências. Aí, quando você vai fazer outra página, você vira aqui a página, já tem um outro assunto que não tem nada a ver, ó. É uma mistura, ó. Você já contou o assunto aqui, ó, Formosa. Então, isso aqui já é um assunto relacionado à geografia, né? Tá lá. Aí tá lá, você tá lendo, então, que é professor de geografia, né? Vai depender do qual bimestre qual assunto que ele vai dar. Se tiver alguma coisa a ver com esse assunto aqui, sobre Formosa, tá lá, né? Muito bem. Aí, né, o país aqui, pronto. Então, geografia. Aí, quando você vai virar a página, você já encontra o outro assunto aí, ó. Ah, tá, evolução das plantas, biologia. Então, vamos aqui. Vamos só fazer a página. Ó, tá aqui, ó. Aqui tá lá, biologia. Ah, tá aqui, ó. Você vê esse assunto aqui relacionado, ó, 3 séculos de transformações. Então, isso aqui tem a ver com disciplina de história. Tá lá. Disciplina de história. O que se percebe, né, numa enciclopédia lá de 30 anos atrás, de 30 a 40 anos atrás? É que as enciclopédias na época, as enciclopédias assim da época, ó, que a gente vê assim, os assuntos são tudo assim misturados. Não existe uma organização como você encontra hoje, né? Não tem aquela organização. É tudo aqui misturado. Tem hora que é geografia, aí você vai aqui, tem hora que é sociologia, né? Tá aqui, ó. É um assunto de sociologia, né? Índios da América Espanhola, tá lá. Né? Já tinha lido a respeito aqui, então trata de um assunto relacionado à sociologia, que fala de culturas, né? Fala de costumes, né? Cultura, tá lá. Aí tá lá, aí você vai aqui, vai vendo, ó, explosivos, altos e baixos. Aqui já é um assunto relacionado com química, né? Ó, fala de química, tá lá. Aí se tiver alguma coisa, a ver se você tá lendo aqui um assunto. Se for a química relacionado com algum texto que fala sobre física, relacionado com física, aí já é interdisciplinaridade. Aí você vai vendo, ó. Vai vendo aqui, ó, tá lá, ó. Pronto, o assunto, Charles Darwin. Você vai pegando aqui, ó. Arte mexicana, ó. Arte mexicana
lendo aqui a respeito de artes, né? Então tem a ver com o assunto de arte, né? Linguagem artística, né? Fala aqui sobre artes. Aqui, ó. Aí tem aqui, tem um aspecto histórico, tá vendo? Tudo uma mistura, ó. Não tem uma separação, né? Que a gente vê aqui. Agora, quando você tá lá vendo, tá aqui, então fechei aqui, ó, pronto. Agora, quando você está vendo aqui, essa enciclopédia já mais atualizada, ó, que você vê aqui, ó, é já uma enciclopédia mais atualizada, ele já tem uma divisão, né? Então, você vê, quando você, aqui você já tem já dividido, ó, português, aqui você tem geografia, aqui você tem matemática, ciências, né? Então, o interessante é isso, né? Então, quando você já abre a enciclopédia, ele já está tudo organizado. Então, quando você vai paginando aqui, você só, no caso aqui é língua portuguesa. Língua portuguesa aqui, aí você vai paginando, ó, só encontra só língua portuguesa. Aí só aqui, quando você vai aqui, por exemplo, tá lá, até aqui nessa página, né, fala sobre português. Aí quando já começa aqui, ó, matemática, aí já é assunto para professor de matemática lá. Aí vai lá, ó, vê, escolhe aqui um assunto que vai ser dado relacionado a alguma coisa a ver com a sala de aula, com algum conteúdo que ele vai dar em sala de aula. O que vai acontecer? Ele vai ver algum assunto aqui que vai servir de introdução motivacional. Então vamos falar aqui, né, da língua portuguesa, né? Vamos então falar aqui da disciplina língua portuguesa. Novamente, né? Quando um professor de língua portuguesa ele vai dar aula no primeiro dia do ano letivo, ele vai começar a dar aula para poder os alunos já saberem por que é a importância de se estudar a língua portuguesa, né? Aí você vê que o interessante na enciclopédia, quando você se lê uma enciclopédia, a enciclopédia, vamos dizer, eu considero como sendo uma introdução motivacional por completo, porque você vai pegar aqui o assunto, vai conversar com os alunos no primeiro dia do ano letivo, né? Tá lá. Ou então quando o professor, ele muda, por exemplo, ele está numa escola e ele vai dar aula numa outra escola. Aí quando ele vai dar aula numa outra escola, então ele vai conhecer turmas, né, na outra escola, é considerado também como se estivesse dando aula no primeiro dia do ano letivo, né? Porque ele vai para uma outra escola. Ele está numa escola, ou então ele sai da escola, vai para uma outra escola, e ele, mesmo sendo no meio do ano, ele vai lá e introduz, se apresenta, ó, a disciplina vai ser língua portuguesa, aí começa a perguntar qual a importância de estudar língua portuguesa, ou então ele vai utilizar essa leitura aqui da enciclopédia relacionada à língua portuguesa, ele começa, ó, a introdução de língua portuguesa, vai utilizar essa leitura para introduzir língua portuguesa, tá? Tá lá. Aí começa a língua portuguesa, que chegou ao Brasil em 1500, recebeu várias contribuições. Os dialetos e termos típicos encontrados nas diferentes regiões revelam as múltiplas influências recebidas no decorrer dos anos. Olha que interessante, aí começa a origem latina, influências estrangeiras, pronto. É sempre bom dar uma introdução da aula de uma disciplina à origem dela, né? Isso aqui é muito interessante. Isso é uma característica importante da enciclopédia. Tá lá, ó. Muito legal. E que, novamente, eu falo, então as enciclopédias da atualidade, eles já são mais divididas, né? Não é igual uma mistura como a gente vê nessa daqui, né? Novamente que eu mostro aqui, ó. Tá lá, ó. Tá aqui, ó. Tudo é misturado, ó. Tá aqui. Não tem uma separação. Novamente eu falo, tá aqui, ó. Pronto. Aí você pega uma outra enciclopédia já mais atualizada do que essa daqui, mais atualizada ainda, ó. Essa aqui já é mais atual, ó. Tá lá? Vamos ver então, ó. Pegar aqui a disciplina, ó. Já estava até com a página aberta aqui, ó. Tá aqui, ó. História da humanidade, né? Então tem a ver com a disciplina de história. Aí, muito interessante, né? Tá lá. Aí quando você vai pegar aqui, ó, ele já é separado, novamente que eu falo, ó. Tá aqui. Deixa eu ver a página aqui dele para poder eu não perder, ó. Então é na página 137, porque eu vou fechar aqui só para mostrar, ó, enciclopédia, ó, uma super enciclopédia ilustrada. Mesma coisa que fala, ó, ele é bem aqui separado, ó. Tudo aqui separado, ó, fica uma coisa organizada, né? Também, claro, essa de antigamente, tudo assim também é muito importante também, porque tem muitos conteúdos interessantes aqui, né? Como tem na atualidade. Então é uma coisa em comum entre uma disciplina, uma enciclopédia antiga e atualizada. Tá lá, tudo bonitinho, ó, separado aqui. Aí você vai lá e vê qual assunto que está relacionado com o conteúdo que você vai dar na escola,
Porque aí você vai lá na página, tá lá. Então eu vou pegar ali eu vou pegar como exemplo na página 137, tá lá. Aí o professor de história, ele vai iniciar a aula no primeiro dia do ano letivo, tá lá. Aí ele começa, ó, então ele começa assim, vamos ver qual é o assunto que eu vou dar no primeiro dia do ano letivo, para fazer os alunos já se conscientizarem da importância de se estudar história na escola. Por que tem que ter história na escola? Aí começa aqui, ele pode fazer uma introdução motivacional, falando a respeito aqui, ó, do mundo pré-histórico. Então esse aqui é o primeiro assunto que se estuda numa aula de história, né? Mundo pré-histórico, que fala aqui, ó, então, para quem é professor de história, sabe, né, sabe do que eu estou falando, porque aqui ele vai pegar aqui o assunto aqui, ó, primeira coisa que mostra, ó, por que tem que estudar história? Faz uma introdução motivacional, aí no segundo, terceiro ou quarto dia de aula, a partir de diante, aí ele pode iniciar o conteúdo de história, né, que esteja relacionado com a série que está, né, com o bimestre que está, né. Tá ali, mais uma vez mostrando a característica, né, do uso do recurso enciclopédia, que a enciclopédia, então ele auxilia muito o professor de como ele pode fazer uma introdução motivacional. Aí dependendo, vamos supor, se eu for pegar aqui, ó, vamos pegar novamente aqui, ó, então vou ficar aqui só na página aqui relacionada à história, quer ver? Ó, olha só, pronto, olha só, assunto obrigatório de história que aparece constantemente, frequentemente, assunto obrigatório em questões de vestibular. Ó, a Segunda Guerra Mundial, tá aqui, ó, falando aqui a Segunda Guerra Mundial, tá aqui, ó, o período entre guerras, que fala aqui, ó, muito legal, né? Ó, Revolução Russa, está falando aqui, ó, Primeira Guerra Mundial. Então, o que acontece? Vamos lá. Aí o professor, ele quer dar uma aula, uma introdução motivacional de como ele pode iniciar uma aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele tem a opção a enciclopédia e tem a opção do livro escolar, livros escolares mais atualizados e tudo, e também tem a introdução motivacional, que age igual uma enciclopédia, porque tem um assunto aqui no início, né, que começa aqui com uma situação prática, uma situação aqui, né, e só esse pequeno texto aqui faz o aluno entender o que foi a Primeira Guerra Mundial. Tá lá, como você tem também a Segunda Guerra Mundial. Então, é um assunto muito, muito estudado e é obrigatório. Tá lá, o período entre guerras, tá aqui, ó, novamente. E você tem a Segunda Guerra Mundial. Pronto. Segunda Guerra Mundial. Só esse trechozinho aqui, que é mostrado aqui, da Segunda Guerra Mundial, ó, faz como se fosse uma introdução motivacional, ó. Tá ali. Ó, bem aqui resumido, ó, os cenários da guerra, muito legal mesmo, né? Bem ilustrativo aqui e que pode servir logo para poder fazer a turma entender, já fixar o aprendizado através da introdução motivacional. Pronto, tá ali. Muito bacana isso aqui, né? E tem, ó, a Guerra Fria, ó, a Guerra Fria aqui, ó, mostra também, ó, um pequeno texto da introdução motivacional, ó. Só desses pequenos textos aqui, ó, pronto, já vai ajudar a entender. E quando for fazer o desenvolvimento do assunto sobre Guerra Fria, um exemplo, pronto, o aluno já vai entender rápido. O aprendizado vai ser muito mais rápido porque pegou aqui um texto da introdução, o texto aqui numa situação relacionada à introdução motivacional. Tá lá, pronto. Então tá aqui, ó. Aí tá lá, ó. Isso aqui também é bem separado. Então, as enciclopédias atuais, né, eles já se encontram já nessa modalidade, já bem separado, né? Ajuda bastante, muito, né? Ajuda bastante, né? Porque já é uma coisa mais rápida. Aqui não, aqui nessa enciclopédia antiga, tem que pegar a página, aí você tem que olhar aqui, ó. Também muito útil, né? Então essa enciclopédia aqui, antiga, eu uso muito ele, né? Porque o que acontece? Eu uso muito ele. Tem vários, aqui, ó, os assuntos aqui, ó. Tá aqui, aí você tem que procurar o assunto, ó. Você vê aqui, ó. Só pra você ver, como eu li aqui nessa enciclopédia a Segunda Guerra Mundial, olha isso aqui, ó. Coincidência, a Segunda Guerra mudou o mundo, tá aqui, ó. Já tá nessa página, já é a primeira, tá aqui, ó. Já mostra aqui, ó. A Segunda Guerra mudou o mundo. Aí tá lá, aí tem essa introdução motivacional aqui, esse texto aqui, ó. Pronto. Aí aqui já começa o desenvolvimento, né? Já do que foi a Segunda Guerra Mundial de uma forma mais, né, desenvolvida, detalhada, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, bonitinho aqui, ó, né? Muito legal isso aqui, né? Aí, ó, novamente, aí você tá lá, Segunda Guerra Mundial, aí você já se depara com a próxima página, ó, que não tem nada a ver com história, ó. Deserto, mas nem tanto, tá aqui.
Já é um assunto relacionado com biologia, tá aqui. E aqui, nesse assunto aqui, que como eu já havia lido, mostra também uma parte que fala de geografia. Então, aí já se usa a interdisciplinaridade entre biologia e geografia, né? Olha aqui, né? Muito legal isso aqui. Pronto, tá aqui, ó, né? Tá lá. Então, tá aí, né? A importância da utilização do recurso enciclopédia, que serve como orientação de como você pode iniciar uma aula de qualidade, né? Tá lá. Aqui, pronto. Então, tá aí. Pessoal, então é isso, tá? Então, tá lá, é isso, né? Foi falado a respeito, né, da série Recursos, né? Enciclopédia, né? Então, quem é adepto à leitura muito se diz enciclopédia, né? Então, é uma dica muito boa, né, da enciclopédia, porque ele tem a característica marcante da enciclopédia, que ele já mostra uma situação prática logo na primeira leitura que se faz, que é semelhante aos livros escolares atuais, tá? Então tá aí. Então, esse aí foi mais aí uma dica de metodologia de ensino do Espaço Docente Aprendiz, e que quem acompanha, né, as dicas de metodologia do Espaço Docente Aprendiz, introdução motivacional e interdisciplinaridade, e já usa em sala de aula, então né, o professor já relata e fala assim, deu certo, a aula fluiu bem, correu bem com a utilização das dicas, né, de introdução motivacional. Então, que recebam lá os comentários lá no site, no site oficial, né, no blog oficial do Espaço Docente Aprendiz. Então tá lá, mostra ali os comentários, né, que são feitas as postagens das dicas, tá? Então, valeu, pessoal. Então, um abraço e obrigado e até lá.